Fala refrigerista, tudo bem com você? Vanil Galvão com mais um super vídeo aqui no canal para você. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o teste do sensor ambiente ou sensor de temperatura da geladeira. Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou se você é um técnico iniciante, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar uma super dica que vai te ajudar bastante quando você pegar uma situação assim que é descontrole de temperatura. Multímetro na escala de resistência sonora, ok? Eu estou com esses três sensores aqui, os três são Brastemp e os três são de 2.7K ohms, tá? Ou seja, 2.700 ohms, cada um deles. Vou fazer o seguinte, já está aqui na escala certa, nós vamos fazer a medida aqui do sensor. Pega aqui o terminal dele, a pontinha do fio dele, olha lá. Tá vendo? 3.17, não deu 2.7K, ok? Vamos ver esse outro aqui. Esse outro tá dando 3.1, também não deu 2.7. Vamos ver esse outro aqui, também 3.1. Repare que nenhum dos três deu 2.7 e eu vou explicar por quê. Acontece quando você vai fazer a leitura de um sensor, está relacionada à temperatura ambiente, no local onde você vai estar fazendo esse teste. Por quê? Ele é 2.7K, 2.700 ohms, a uma temperatura de 25 graus, uma temperatura ambiente de 25 graus. Então, se você tiver um ambiente, por exemplo, quer ver, olha, aqui onde eu estou fazendo o teste, está mais frio que 25 graus, está abaixo de 25. Então, o que acontece? Por que ele não está dando 2.7? Porque a temperatura onde eu estou aqui não está a 25 graus, está abaixo disso. Por isso que a resistência ôhmica subiu. Mas aí o que a gente faz então para resolver a questão do sensor, se ele não está dando a leitura correta? A gente vai fazer o seguinte, qual o princípio de funcionamento do sensor? Ele trabalha com leitura de temperatura. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar temperatura nele, ok? Eu estou com uma xícara aqui de gelo, deixa eu colocar mais para cá, aqui olha, tá? Para a gente fazer o quê? Lembra que eu falei que aqui olha, ele tem que dar 2.7 a 25 graus. O que acontece aqui se você colocar o sensor, por exemplo, aqui dentro do gelo? Ele vai ter que responder essa diferença de temperatura, porque mudou. Sempre que altera a temperatura, o sensor é o responsável por fazer a leitura e mandar para a placa saber se liga o compressor, se desliga, se manda mais frio, menos frio, ok? Então ele tem que responder às diferenças de temperatura. Eu vou colocar ele aqui agora dentro de uma xícara de gelo, e a gente vai ver como é que acontece, como é que se comporta essa resistência ôhmica nessas condições. Deixa eu prender aqui na ponta de prova do multímetro. Prontinho, olha. Eu estou com as duas pontas de prova no sensor e eu vou colocar ele dentro do gelo e a gente vai ver o que acontece. Olha lá. Repare que ó, eu adicionei frio, a temperatura, ou melhor, a resistência ôhmica da peça, do componente, está subindo, olha. Tá vendo? Inversamente proporcional. Eu coloquei frio, a resistência ôhmica sobe. Olha lá. Sabe o que é isso? Está dizendo que o sensor está assim, ele está interpretando a temperatura e está sofrendo alteração. Esse teste já dá para a gente dizer o quê? Que esse sensor está ok, ele respondeu a temperatura baixa. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou trocar, eu vou tirar ele do gelo e a gente vai aplicar calor nele para ver como é que ele vai se comportar sendo calor ao invés de frio. Vou tirar ele daqui, ó, vamos tirar ele do gelo. Repara que, olha, eu vou deixar ele aqui, você pode reparar que agora a temperatura vai subindo, né? Porque ele estava no gelo, agora está aumentando. E você vai vendo que já vai dando ali a diferença, tá vendo? Olha. Ele operou bem na temperatura baixa e agora ela está subindo e ele está sofrendo alteração da temperatura. Tá certo? Mas nós vamos fazer o seguinte, para acelerar esse processo, você, técnico que estiver na rua, você pode fazer o seguinte aqui, ó. Você aquece a cabecinha do sensor com a sua mão mesmo, e esse calor vai ser percebido pelo sensor e a resistência ôhmica vai começar a alterar, tá vendo lá? Olha. Mas para adiantar esse processo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um calor aqui com o isqueiro, para a gente ver, para adiantar esse processo, quer ver? Ó? Olha aí, ó. Ele não pode colocar muito próximo da chama para testar, porque ele pode danificar, ok? Repara que ele já está percebendo o calor ali do isqueiro, olha lá. Eu estou aumentando, estou colocando temperatura positiva e ele está fazendo que ele está caindo, olha, a resistência ôhmica dele vai caindo. Isso mostra para a gente o quê? Que o nosso sensor aqui, ele está ok. Por quê? Porque ele respondeu às diferenças de temperatura. Você viu que a resistência ôhmica subiu e baixou de acordo com a temperatura que a gente colocou, tá? Então, o jeito certo e 100% de eficiência para você testar o sensor é você acrescentar a temperatura nele.
tá? Se a resistência ohmica dele sofrer alteração, como aconteceu aqui no nosso multímetro, significa que o sensor está ok, ele está interpretando a diferença de temperatura e está gerando resposta. Então, para você tirar dúvida quando se trata de leitura de sensores, acrescente temperatura e ele vai responder aí. Se ele não responder é porque ele está com problema, está aberto, está com problema, ok? Então esse é um jeito eficiente de você aprender a testar os sensores aí do refrigerador. E a dica que eu prometi vem agora. Olha, eu tenho aqui, tá vendo? Olha, eu tenho um termostato mecânico, tá? Que é um controlador de temperatura, e eu tenho aqui sensores de temperatura. Quando você chegar no equipamento, se ele tiver módulo ou placa eletrônica, ele vai ter sensores, tá? Sensores para fazer a leitura. Já se você chegar no equipamento que tem placa fria, que é aquele refrigerador que forma bastante gelo, você vai encontrar um termostato mecânico, tá? Então, se tem eletrônica, é sensor. Se não tem eletrônica, é termostato mecânico. Essa era a super dica aí, acredite, ajuda muito no dia a dia. E para quem tá chegando agora, já vou pedir para você se inscreva no nosso canal. É de graça, você não paga nada e pode mudar de ideia quando quiser. Compartilhe com seus amigos os vídeos que você mais gostar. E claro, não se esqueça de deixar aquele joinha que a gente gosta bastante.